Deixa a luz entrar pra expulsar todo o mal. Deixa o amor vingar pra felicidade ser real. Olá pessoal, bem-vindos à aula 5, predicados e quantificadores, agora parte 2 de 2. Os tópicos desse primeiro vídeo serão equivalências lógicas envolvendo quantificadores e negando expressões quantificadas. Vamos lá, gente? Bom, gente, e a primeira coisa que a gente faz nesse vídeo aqui é tentar trazer aquela noção de equivalência que a gente aprendeu em proposições compostas para expressões quantificadas, né? Como é que se dá isso? Bom, duas sentenças que envolvem predicados e quantificadores são logicamente equivalentes se e somente se possuírem o mesmo valor verdade. Bom, até agora, nenhuma novidade, né? Bom, mas agora vem. Não importando o que são os predicados envolvidos em nenhum domínio usado, mas sim apenas a natureza lógica das expressões. Ah, professor, como assim não importando o que são os predicados envolvidos em nenhum domínio usado? Gente, ó, a gente não está interessado em saber qual é o predicado, certo? Qual é o domínio que a gente vai usar. A gente não quer saber sujeito, predicado, não. A gente quer saber o seguinte: nós temos a expressão lógica lá, crua mesmo, certo? Só os símbolos mesmo. A gente não está interessado em saber que texto é que aquele predicado ele representa. A gente quer saber só aquela expressão, né? E aí a gente quer ver, né, o valor verdade disso, né, e comparar com outra expressão, certo? Para verificar se são de fato iguais, certo? Os valores verdade. Se for, equivalentes, logicamente. Se não, não são equivalentes. Mas, gente, não estamos interessados. Vou repetir, não estamos interessados, né? Qual é o predicado, qual é o domínio, certo? Só a expressão crua mesmo, ou seja, a natureza da expressão. Certo, gente? Observação, né? Aquilo que a gente já falou, aquilo para proposições compostas, né? Para você checar a equivalência, né? Vale aqui também, né? Claro que a gente é só verificar que os valores verdade são iguais, né? E a gente faz de que forma? Bom, vamos pegar duas sentenças A e B, né? E a gente faz o seguinte, dois procedimentos. Primeiro, supõe que a sentença A seja verdadeira e mostra que a sentença B, né, faltou o N ali, também é verdadeira, né? E depois a gente faz o contrário, né? Supõe que a sentença B é verdadeira e mostra que a sentença A também será verdadeira, né? E a gente pode trocar qualquer uma delas aí pela sua contrapositiva, né? Sabemos que é a mesma coisa, né? Beleza, gente? Então, essa é a equivalência entre duas sentenças que envolvem predicados e quantificadores. Beleza? Bom, gente, um exemplo, né, mostra que para todo x, p de x conjunção q de x, né, e para todo x, p de x conjunção para todo x, q de x são equivalentes. Ou seja, gente, se você tiver a quantificação para todo, ou seja, a quantificação universal, né, de uma conjunção, certo? A gente pode separar, quebrar em duas quantificações universais, certo? E a solução, gente? Como eu falei no slide anterior, basta a gente checar aquelas duas coisinhas, né? Primeiro, vamos supor que essa primeira expressão aí que a gente colocou, né, seja verdadeira. Para todo x, p de x, conjunção q de x, seja verdade. Gente, se é verdade, o que, é que vai acontecer? É que p de r e q de r sempre vai ser verdade para qualquer r, não é assim? Não é isso que significa? Não é? O para todo x, p de x e q de x é verdadeiro quando p de x e q de x vale, é verdadeiro para todo x. Né? Eu troquei o x pelo r aí, porque o x está lá no para todo, então eu não quis confundir. Certo? Então, gente, ó, para todo r no domínio, p de r e q de r é verdade. Certo? Mas se p de r e q de r é verdade, ou seja, a conjunção é verdadeira, então é porque cada um dos componentes, p de r e q de r, são verdade. Certo? Então, gente, ó, veja, para todo R, P de R é verdade. Isso significa o quê? Que para todo x, P de x, essa expressão quantificada é verdadeira. E para todo x, Q de x, da mesma forma, também será verdadeira, porque Q de R é verdade para todo R. Certo? Então, nós temos essas duas quantificações universais verdadeiras. Se você tem duas proposições verdadeiras, que elas são, né, proposições, então a conjunção também será verdadeira. Portanto, não é? Nós temos o resultado aí, né, de mostrar que a sentença B ali, aquela segunda sentença, ela também será verdadeira. Então, um lado a gente já fez. Qual é o outro, gente? Vamos supor o contrário, né?
Vamos supor que aquela conjunção ali entre quantificações universais seja verdadeira, certo? Então, para todo x, p de x, conjunção para todo x, q de x seja verdade. Né, gente? Então, se isso é verdade, se a conjunção é verdadeira, o que acontece é porque cada uma das partes ali é verdadeira, ou seja, cada uma das quantificações universais são verdadeiras. Beleza? Então, para todo x, p de x é verdade, e para todo x, q de x também é verdade. Gente, mas se para todo x, q de x, p de x é verdade, então, para todo c no domínio, p de c é verdade. Se para todo x, q de x é verdade, então, para todo d no domínio, não é? Q de d é verdade. Beleza? Ou seja, Q sempre vai ser verdadeiro, P sempre vai ser falso. Ou sempre vai ser verdadeiro quando você aplicar. Certo? Os dois verdadeiros. Certo, gente? Então, veja, o que a gente faz aqui é você tomar esse Dzinho aí, ó, igual a C, ao mesmo camarada que você colocou no P. Certo? São arbitrários, a gente pode escolher iguais. Né? Q de C e P de C são verdadeiros para todo C. Perceberam? E aí, como você tem P de C e Q de C verdadeiros, né, a conjunção entre essas duas coisas também é verdadeira. Certo, gente? Mas esse C, ele varre todo o domínio. Para todo C, P de C e Q de C é verdadeiro. Portanto, é porque a quantificação universal para todo x, p de x e q de x, ela vai ser verdadeira, né? Como a gente queria. Então a gente mostrou os dois lados, gente. Ó, supôs que o primeiro é verdadeiro e mostramos que o segundo é verdadeiro, e depois a gente supôs que o segundo era verdadeiro e mostramos que o primeiro era verdadeiro. Portanto, né, por aquela observação que eu coloquei lá, né, isso garante que as duas proposições, né, as duas proposições quantificadas, né, elas são equivalentes, logicamente. Beleza, gente? Bom, gente, prosseguindo, a segunda parte do vídeo, né, é negar quantificador, certo? Negar expressões quantificadas, beleza? Então, gente, ó, a primeira delas, né, é a gente obter essa equivalência aí entre a negação da quantificação universal, certo? E aí nós vamos obter essa quantificação existencial. Veja que interessante, né? Então, o que esse bloco está dizendo aí é o seguinte: se você nega o para todo, você obtém um existe. Claro que com as devidas modificações. Certo, gente? Então, ó, a ação, né, dessa negação aqui no para todo é transformar ele em existe, só que quando você coloca, você vai ter que analisar a negação na expressão toda. Então, quando você chega no P, você coloca o não P. Então, é simples, né, gente? Basta você ir fazendo aos pouquinhos. O X, claro que vai continuar, porque não existe não X, né? Certo, gente? O X é sujeito. Beleza? Então, o que é para todo vira existe e o P vira não P. Certo? Então, como é que a gente mostra isso? Daquela mesma forma que a gente falou lá, né? A gente tem duas expressões quantificadas, supõe que uma é verdadeira e mostra que a outra é verdadeira, e depois faz o contrário. Né? Primeiro, vamos lá. Vamos supor que a negação de para todo x p de x é verdade. Certo? Se a negação de para todo x p de x é verdade, então é porque para todo x p de x é falso. Certo, gente? Mas se ele é falso, é porque p de x não será verdadeiro para todos os x. Ou seja, vai ter que existir um, ele vai chamar de c, um elemento lá no domínio, tal que p de c seja falso. Mas se p de c é falso, gente, então não p de c será verdadeiro. Certo? Mas se não p de c é verdadeiro, é porque vai existir um x tal que não p de x acontece. Certo? Então isso aí, né, existe um x tal que não p de x, ele vai ser verdadeiro, porque existe esse czinho aí. Certo? Então a gente mostra que o segundo é verdadeiro. Bom, a volta, vamos supor que o existe x tal que não p de x seja verdade. Desculpa, vamos supor que existe um x tal que não p de x seja verdade. Certo? Então o que vai acontecer, gente? Isso aí significa o quê? Que o não p de c ele é verdade para algum c no domínio, né? Já que existe, então para algum c, né, o não p de c será verdade. Mas se o não p de c será verdade, então é porque p de c será falso. Mas se P de C é falso, então C, né, lembre, gente, se não P de C é falso, então C é um contra-exemplo para todo x P de x. Né? Ou seja, para todo x P de x, ele não pode ser verdadeiro, porque tem um contra-exemplo. Mas, se para todo x P de x não é verdadeiro, é falso, então é porque não, essa expressão, a negação dessa expressão, ou seja, não para todo x P de x, ela é verdadeira. Ou seja, a gente mostrou que de fato isso é verdade, ou seja, a primeira sentença ali é verdadeira, né? E aí concluímos o ciclo, né?
supomos que a primeira é verdadeira, mostramos que a segunda é verdadeira, e depois supomos que a segunda é verdadeira e mostramos que a primeira é verdadeira. Certo, gente? Então, repetindo, para fixar, não é? O não transforma o para todo em existe. Certo? Claro que mudando a proposição, certo? Mudando por não. Certo, gente? Bom, gente, e para negar o quantificador existencial, como é que a gente faz? Gente, a gente vai usar o caso anterior, certo? Ó, como eu falei para vocês, né, o para todo é transformado em existe, né? Digamos assim. Acontece também o contrário, né? Se você negou existe, você obtém o para todo, claro que trocando, né, o valor verdade da proposição envolvida, certo? Então, gente, ó, existe um x, negar existe x, p de x, é a mesma coisa de você fazer para todo x, não p de x, certo? E como é que a gente faz isso? Não precisamos argumentar daquela forma porque a gente já tem, né, aquele resultado anterior, então a gente pode usar a nosso favor. Então, gente, ó, não existe xp de x, certo? Gente, isso aqui, ó, vamos pensar que isso aqui é a negação de alguém, o p de x é a negação de alguém. Então, isso aqui, usando o item anterior, é exatamente o não, certo? Para todo x, não p de x. Concorda comigo? Vamos fazer o contrário que é mais fácil de ver. Ó, se você nega essa expressão aqui, o que, é que vai acontecer? Né? Esquece o não de fora, só o de dentro. Então, ó, o para todo vira existe, o x você repete, e aqui você nega o não p de x. Só que você negar o não p de x, você usa dupla negação, né, e obtém o p de x. Perceberam? Então, olhando de trás para frente é mais fácil, né? Essa parte aqui do parênteses é equivalente a essa, portanto, o não aqui na frente vai continuar, certo? Vai continuar com a equivalência. Então, gente, ó, isso é equivalente a isso, beleza? E aí a gente usa a dupla negação novamente. Por quê? Porque essa daqui você nega com esse, vai ficar, né, o não com não, sim. Então vai sobrar só esse camarada aqui, vai ficar para todo x, né, não p de x, beleza? Então, é porque esse cara aqui é equivalente a esse é equivalente a esse, portanto, esse é equivalente a esse. Certo, gente? Bom, gente, um exemplo, né? Qual a negação das afirmações? Todos os alunos estão estudando muito no ensino remoto. Bom, que eu espero, né? Todos. E existe pelo menos um aluno que está estudando muito no ensino remoto. Gente, primeiro, né, a gente vai ter que analisar essas duas sentenças. Percebam que elas são quantificadas. Ah, professor, por quê? Gente, aparece o nome todos, existe um único, certo? Sempre vai ser uma sentença que vai envolver função proposicional e uma quantificação adequada. Certo? Nesse caso, a função proposicional é claro que vai ser qual? P de x, como sendo o aluno X está estudando muito no ensino remoto. Certo? O domínio dessa função proposicional vai ser o X, vai varrer o conjunto de todos os alunos. Certo? E aí, gente, ó, vamos ler de novo. Todos os alunos estão estudando muito no ensino remoto. Fica como? Para todo X, P de x. Né? Existe pelo menos um aluno que está estudando muito no ensino remoto. Então, existe x, p de x. Certo? E aí a gente usa os dois slides anteriores, né? As duas equivalências, vai ficar como, gente, aqui? A negação de para todo x, p de x é logicamente equivalente a existe x, tal que não p de x. Isso, lendo em português, fica como? Existe pelo menos um aluno que não está estudando muito no ensino remoto. Né? A segunda parte, né, a negação de existe x p de x é logicamente equivalente a para todo x não p de x. Isso, lendo no português, fica como? Todos os alunos não estão estudando muito no ensino remoto. Beleza? Bom, gente, e quais são os nomes dessas equivalências lógicas? As leis de Morgan para quantificadores, certo? Então, recapitulando, negar o para todo x, para todo x p de x é logicamente equivalente a existe um x tal que não p de x, e negar o existe x tal que p de x é logicamente equivalente a para todo x não p de x, certo? Bom, um exercício mostre que a negação do para todo x, parênteses, p de x implica q de x, é logicamente equivalente a existe x, parênteses, tal que p de x, conjunção não q de x. Gente, percebam, né, vou enfatizar, né, porque eu já falei na definição de equivalências lógicas nesse caso, p e q não estou interessado em quem são, certo?
Só estou interessado na expressão em si. Para você falar de equivalência lógica, você só olha a expressão, certo? Então vamos lá, gente. Ó. Vamos usar as duas leis de Morgan, tanto para quantificadores quanto para a conjunção e disjunção de proposições, né, no sentido clássico, digamos assim. Certo? Então vamos lá, gente. Vamos começar por essa primeira aqui. Né? Para negar para todo x, p de x implica q de x, fazemos o quê? Trocamos o para todo pelo existe, repetimos o x, né? E negamos aqui dentro. Vamos fazer por partes. Então vamos botar negação disso aqui, certo? Então daqui para cá, usamos leis de Morgan lá, a primeira equivalênciazinha lógica que tem lá em cima, certo? Agora daqui para cá, repetimos o existe, o x, né? Essa negação também repetimos, e aí a gente usa, gente, aquela equivalência lógica de proposições que a gente já aprendeu, né, naquela tabelinha, aquele vídeo, né, só de tabela de equivalências lógicas. Né? Quando você tem implicação de duas proposições, a gente faz o quê? Isso é logicamente equivalente a você negar a hipótese, então aqui fica não P de x, trocar a condicional pela disjunção, certo? E repetir a conclusão. Então, o que a gente fez foi isso. Nós usamos a equivalência que a gente já conhece, certo? E depois, gente, ó, daqui para cá a gente usa o quê? A dupla negação, né? O não com não vira o sim, então eles vão se cancelar. Dupla negação nesse caso aqui no P de x, e a gente vai usar as leis de Morgan no todo, né? Desculpa, gente. Então vamos lá. Vamos refazer. Né? Nós temos a negação aqui de tudo isso que está no parênteses, certo? E não P de x, disjunção Q de x. O que a gente faz? Vamos negar esse, né? Troca a disjunção por conjunção e nega esse. Só que negar esse com esse, né, gente? Como nós temos dois não, nós usamos a dupla negação. Agora sim. Então, não com não P de x, vai ficar P de x, certo? Disjunção vira conjunção e não Q de x fica não Q de x, que é exatamente o que a gente queria. Né? Então, esse é equivalente a esse, que é equivalente a esse, que é equivalente a esse. Portanto, o primeiro é equivalente ao último. Certo? Tranquilo? Bom, gente, né? E agora é com vocês. Né? Deixei os exercícios de caráter de curiosidades mesmo, assim. Né? Porque lembra que a gente fez o primeiro exercício sobre equivalências lógicas envolvendo quantificadores, né? A gente conseguiu mostrar que se você tiver o para todo x, né? P de x conjunção Q de x, a gente consegue separar eles em duas quantificações universais, né? Então a gente consegue separar a conjunção em duas conjunções. A pergunta é: isso funciona também com a disjunção? Né? O para todo da disjunção é a disjunção dos para todos, né? Falando assim de maneira rápida, não é? E não existe. O existe da disjunção é a disjunção dos existes, certo? Então é a segunda que eu estou falando aí. Por fim, o existe da conjunção é a conjunção dos existes? Gente, vou dar um spoiler. Apenas uma delas aí é verdadeira, certo? As outras duas são falsas. Cabem vocês descobrirem isso aí, certo? Então, esse é o fim do vídeo 1 da aula 5. Nos vemos no próximo vídeo.